Fala, tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no nosso canal meu amigo Luciano Félix. Quem não conhece ele é lá de Vitória do Espírito Santo, professor de universidade, professor de direito penal, está lançando um livro sobre direito penal, parte geral, que daqui a pouco eu vou marcar para vocês, vou mostrar para vocês. E é muito legal, Luciano, te receber, porque essa questão da informática, da internet, ela quebra barreiras. Então, eu estou aqui no estado de São Paulo, na cidade de Santos, você está no Espírito Santo, e a gente tem condições de fazer esse bate-papo sobre direito penal e brindar os nossos alunos, né, com esse assunto que é extremamente importante. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, onde você dá aula, qual foi a sua ideia para fazer esse livro? Bom, boa tarde a todos aí. Deixa eu falar. Então, como o nosso grande advogado falou, eu sou o Luciano Félix, sou professor de Direito Penal, Processo Penal, e a gente também ministra, né, prática penal, né, a depender aí da carga horária, como estiver na faculdade. Sou de Vitória, Espírito Santo, né, e ministro aulas aqui em Vitória, né, Vitória e Vila Velha, aqui, Faculdade Doctum, né, que a gente ministra aulas aqui, Direito Penal e uma cadeira de Processo Penal também, tá? Tivemos oportunidades aí de escrever um livro e vamos falar mais para frente sobre isso, né, e desde isso fluiu, né, como deve ter acontecido também com o nosso advogado, nosso amigo aí, Henrique Pérez, e agradeço desde já aí por esse contato que nós fizemos, e eu acho que foi muito legal, tá, expandir esse conhecimento, essas experiências acadêmicas. Então, esse livro foi de uma demanda dos próprios alunos, né, que falava, pô, professor, devido àquele bate-papo nosso de sala de aula, né, então isso vai fluindo, né, o nobre colega sabe que na sala de aula tudo ocorre, né, acerca do direito, porque perguntas diversas, né, são lançadas, então isso faz com que a gente, principalmente o professor, ele começa a analisar por várias óticas, né, o direito penal e a dogmática jurídica. Então nós começamos a escrever sobre isso, e os alunos falaram, coloca isso no papel, professor, coloca essas ideias, né, por que não escreve um livro? Então isso vem nascendo devagarzinho, e graças a Deus nós conseguimos, né, com aproximadamente quase 3 anos aí de pesquisas e estudos, né, escrever um livro que falaremos mais à frente, né? Inclusive, então, estamos aqui. Inclusive, eu sei que você tem uma tese sobre a lei de Talião. Todo mundo, os estudantes, até alguns professores, quando se fala da lei de Talião, todo mundo, opa, para aí, olho por olho, dente por dente, isso aí é uma coisa de incivilidade, isso aí é uma coisa quase criminosa. Eu sei que você tem uma visão diferente. Queria que você já começasse falando sobre essa questão da lei de Talião. Legal, essa oportunidade, essa visão, ela veio, né, crescendo mais dentro da gente devido às nossas pesquisas, né, na parte histórica do direito penal, e eu pude observar com as várias pesquisas e as várias leituras que a lei de Talião, né, por mais, né, horrenda que as pessoas pensam ser, mas foi um grande avanço na época, para a época da lei de Talião, certo? Por quê? Porque antes vivíamos num direito penal totalmente desproporcional, certo? Se uma pessoa da sua família, né, ferisse ou matasse uma outra pessoa de outra família, essas pessoas não iam só em cima de você, mas eles matavam a família ou escravizavam, né, tomavam bens, ou seja, era totalmente desproporcional. Então a lei de Talião, ela veio exatamente trazer uma proporcionalidade. Peraí, se ele matou, então ele tem que morrer. Não pode passar disso. Os familiares dele, parentes, aquilo não pode pagar por isso, né? Então esse foi um grande avanço, por mais que a gente, né, entenda que horrendo que foi, né, que foi da época, e a gente pensa hoje que foi, né, muito horrível, foi muito grave, né? Não, foi um avanço.
Só que, com o perpassar do tempo, a gente vê que também ela começou a ficar, né, fora, que nós escrevemos uma parte histórica muito legal sobre isso, sobre essa evolução do direito penal, e a gente perpassa por isso aí, e é muito legal quando a gente vê detalhadamente isso, porque a lei de Talião, olha que interessante, a lei de Talião, à época, ela começou a tornar desproporcional, não em virtude, às vezes, só da questão do crime, mas é o seguinte, porque na época começou-se a notar que tinha-se uma civilização deformada. Olha que interessante, por quê? Porque o cara que, vamos supor, o cara que quebrava o braço de alguém, eles iam lá e quebravam o braço dele. Se arrancou o dedo de alguém, eles arrancavam o dedo, quer dizer, nessa começou mutilações, começou a virar uma civilização ali mutiladas. Então, resolveram, opa, vamos parar e vamos rever essa aplicabilidade da lei de Talião, né? Aí foi criado outros institutos para começar a amenizar e civilizar e humanizar a nossa pena, né? A aplicação da nossa pena. Perfeito, pode-se dizer, então, que até algo embrionário do ponto de vista da proporcionalidade, né? Sim, exatamente, a questão da proporcionalidade, ela foi a questão, a história reza que a humanização da pena começou aí, entendeu? Por quê? Porque a proporcionalidade começou a chegar, né? Começou a chegar e foi evoluindo. É interessante, Luciano, a gente entrar nesse mérito, iniciar nosso bate-papo, nossa mini-aula sobre isso, porque você aprende nos bancos escolares que essa questão de olho por olho, dente por dente, na lei de Talião é algo feio, é algo ruim, mas às vezes o aluno ele não conhece o contexto histórico. No seu ponto de vista, que você até trouxe no livro, isso foi até uma evolução civilizatória, porque parou de se dizimar toda aquela vila, toda aquela sociedade, aplicando-se assim a pena, vamos dizer, a vindita apenas contra aquele que praticou o crime, não contra toda a sua família. Exatamente. Isso aí é o grande avanço da época. Isso é bem interessante. Luciano, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai falar sobre a legítima defesa, com as atualizações do pacote anticrime, mas acho que seria legal a gente iniciar falando um pouco sobre a legítima defesa em si, sobre as excludentes de licitude. O que você poderia nos dizer sobre a legítima defesa? Quais são os requisitos? Vamos começar aqui no básico, depois a gente chega lá no pacote anticrime. Legal. Então, Henrique, o que acontece? A legítima defesa, nós temos um conceito legal, né, disposto no artigo 25 do CP. Né? Se você quiser colocá-lo aí, então, na tela, se estiver disponível, né, para os nossos telespectadores aí, assistirem e verem, né? Olha só, tá vendo? Entende-se em legítima defesa, né? Quem? Aí, já dentro desse conceito, né, o conceito legal de crime, nós já temos ali também os seus requisitos, né? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, certo? Então, doutrinariamente, nós temos o quê? Os requisitos da legítima defesa, né? Que é o uso moderado, né? O uso moderado. Nós temos aqui, doutrinariamente, a gente coloca em uma sequência interessante, aí para a gente fazer uma suma rápida, né, sobre esses requisitos, a gente vê que ele fala de agressão injusta, certo? Agressão injusta. Nós temos a agressão, né? Então a agressão é aquela investida contra outra pessoa, tá? E essa agressão, ela tem que ser acompanhada, né, desse termo injusta, certo? Então essa agressão, ela tem que ser injusta, ou seja, esse injusta a gente tem como que contrária ao direito, tá certo? Então tem que estar mediante uma agressão injusta, certo? É interessante frisar aqui que nós temos a chamada provocação injusta versus uma agressão injusta. Olha que interessante, nós temos que salientar o quê? Que a tal da provocação injusta, gente, ela não é um requisito para legítima defesa, né? A mera provocação,
Tá? Então, para que o agente incida em legítima defesa, ele tem que sofrer uma agressão. Uma provocação, a gente pode dar um exemplo. Imagine uma pessoa que apenas um apelido, né, não tão ofensivo, uma questão de provocação com apelido, ou por causa de time, ou por causa de alguma coisa desse tipo, começa a provocar uma pessoa. Certo? É isso que vem, então, a doutrina, né? Ela vem falar, olha, temos que tomar cuidado, porque a lei, ela exige uma agressão. Então, meras provocações, a gente não pode tomar como o instituto para se defender de meras provocações, né? E esse é um dos requisitos. Temos também, né, a atualidade e a iminência, né? Que é interessante, a gente fala da atualidade e da iminência, que o artigo ele exige que a agressão tem que ser atual, ou seja, ela começa a acontecer, certo? Ou seja iminente. Esse iminente está para acontecer. Aí nós temos, né, grandes discussões, né, doutor Henrique, acerca disso, porque esse iminente, a pessoa pode gerar aquela problemática, né, em que sentido? Pô, mas ele achou que ia acontecer, mas não aconteceu, né? Ele só ameaçou, quer dizer, é uma discussão muito, né, tênue, que só o caso concreto vai dizer, né? Porque você não pode esperar, é aquele velho exemplo, né, gente, que a gente vê direto nas faculdades, a gente fala com os nossos alunos direto, aquela coisa que o cara vê um inimigo dele, é o famoso exemplo, né? Vê um inimigo dele em sua direção, aí quando eles estão quase paralelos um ao outro, o cara mete a mão no bolso, na cintura, em direção à cintura. O cara armado do outro lado, temendo que já sabia que era inimigo e o cara era perigoso, mata a pessoa. Quando descobre-se depois que o cara apenas ia puxar o celular para atender, né? Ora, a gente vê que é uma iminência. Ora, o cara, na iminência. Aí a lei fala, ora, o que ocorre aqui? O cara tem que analisar muito detidamente. Então, por isso que é discutível, porque para uns o cara fala, não, ele tinha que ter esperado mais para depois agir, aí os outros, não, ele não podia esperar, porque senão o cara, se ele tivesse com a arma mesmo, ele atiraria. Então, nós temos essas discussões, né, que o caso concreto vai nos... Né... Inclusive... Tá me ouvindo? Travou. Tá me ouvindo? Você tá sem áudio. Você mutou seu áudio. Aí, voltou. Apareceu uma tela vermelha ali, aí eu cliquei nela para ver que ela sumia e ela mutou. Deu uma travadinha aí, Bom, mas tudo bem, você concluiu ali. Aproveitando, Luciano, que você tocou nesses requisitos da atualidade e da eminência, eu queria até saber a tua opinião. Veja só, é claro que a legítima defesa ela é uma excludente de ilicitude. Exatamente. Então, os nossos alunos que conhecem a teoria analítica do crime, eles sabem como é que é feita a estruturação dessa teoria analítica. Então, nós temos 3 substratos. Nós temos o fato típico, nós temos a ilicitude ou antijuridicidade, nós temos a culpabilidade. Então, segundo essa teoria tripartida, se a gente conseguir reunir esses 3 elementos, a somatória integralizada desses 3 elementos vai resultar naquilo que nós chamamos de culpabilidade. Certo. Então, é correto afirmar que a legítima defesa ela está nesse segundo substrato dentro da teoria analítica acerca da excludente de ilicitude. Tanto é que o artigo 23 diz: exclui-se o crime, aí tem as hipóteses, que são as hipóteses legais de exclusão da ilicitude. Mas você vinha argumentando acerca da questão da atualidade ou da eminência. E aí eu vou trazer aqui uma questão que é bastante discutida.
Às vezes, a gente verifica a seguinte situação na prática. Uma pessoa, ela é vítima, por exemplo, de um crime de roubo. Então, ela é despojada dos seus objetos materiais. E o assaltante, o bandido, o réu, ele executa a subtração, vira as costas e vai se distanciando. E aí a vítima saca a arma de fogo e acaba alvejando o próprio bandido. E aí vem uma discussão que é até complexa, mas espera aí. Se o roubo já tinha se consumado e se o bandido já ia embora, então aquela vítima, ela passou a réu, porque ela não praticou uma legítima defesa, ela praticou um homicídio. Então, a doutrina discute essa questão dentro dessa atualidade, dentro dessa iminência. No meu ponto de vista, eu entendo que mesmo consumado o delito do crime de roubo, e a posteriori, mas no mesmo ato, a vítima se defendendo, praticando, por exemplo, esse disparo, eu entendo que ela ainda está em legítima defesa. Caso não esteja, no mínimo ela está na chamada legítima defesa postergada, que a doutrina até classifica como inexigibilidade de conduta diversa. Porque senão criaria uma situação no qual aquela vítima do crime patrimonial, ela passa a ser réu num crime de homicídio. Então, essa questão que você trouxe da atualidade e da iminência é muito importante, porque pode gerar situações jurídicas diversas. Mas esse é o meu entendimento. Queria conhecer a tua posição. Então, o que acontece? Bem interessante. É por isso, como eu disse, né, o caso concreto ele vai dizer muito, né, na hora de nós analisarmos isso, principalmente o julgador. E principalmente quem vai acusar e quem vai defender também, né, ele vai ter que se apegar, né, muito a esse caso concreto. O doutor falou, é uma ideia bastante interessante também, certo? Mas a doutrina, ela rebate, né, essa questão, ela dizendo por quê? Porque quando o cara, ele vira as costas, cessa a agressão. É a grande problemática que os militares, né, policiais, civis, militares, isso, aquilo, ficam assim, né, chateados, às vezes, mas o cara tá fugindo na minha cara e eu tenho que assistir. Infelizmente, sim. Pelo nosso regramento jurídico hoje, sim. Né? Por quê? Porque quando o cara está fugindo, não há agressão injusta. Né? Aí o que o doutor falou, quando o cara acabou de roubar e sai correndo, está de costas, não existe, né, uma agressão. Né? Isso, pensamentos, né, diversos. Né? Então, é essa grande discussão. Certo? Essa grande discussão. Né? Parte da doutrina. Agressão ainda, aí o senhor falou, não, mas é uma defesa postergada, uma legítima defesa postergada. É uma ideia, sim, a se colocar. Inclusive, mas, dentro dessa linha que você está falando, quando acontece essa situação, que o sujeito praticou o roubo, ele está fugindo, e a vítima passa a efetuar disparos contra o bandido, parte da doutrina sustenta, inclusive, que não tem mais atualidade, cessou a atualidade, então o bandido, inclusive, pode agir em legítima defesa contra aquela agressão atual e eminente da própria vítima. Então, parte da doutrina traz esse entendimento. Isso aí, o doutor, é interessante. Inclusive, eu rebato alguma coisa acerca disso, porque também, eu até escrevo no meu livro, eu rebato algumas situações acerca disso. Principalmente o estupro, o crime de estupro. Há doutrinadores que defendem cegamente mesmo. Ele fala, olha, o cara estava estuprando, digamos, a vítima. A vítima está sendo estuprada. Ela consegue se desvencilhar, né? Pega com a faca, toma a faca do camarada e nisso o cara vai sair correndo. Quando ele levanta, ela pega e dá facada nele. Quando ela dá uma, duas, como ele não está mais com a faca, aí a defesa não. Aí ela tinha que ter dado uma e duas e parado, né? Aí a doutrinador que fala, não, ela já perdeu, ela já não está mais em legítima defesa.
Quem passa agora a ser vítima é o bandido. Ora, tem certas situações que eu coloco mesmo no minha doutrina, que é o seguinte, que quando o agente do crime, ele causa uma situação nesse nível, ele tem que tomar todas as providências para que não matar a vítima. Certo? Porque senão ele vai... Porque olha só, quem deu causa a uma situação, depois ele vai se valer da sua própria torpeza. Olha aquela ideia que a gente tem do direito, né? Eu dou toda uma causa a uma agressão, aí porque eu perdi na situação, o problema se virou contra mim, e depois eu começo a alegar a legítima defesa contra a pessoa. Rapaz, é uma discussão complicadinha, né? É uma discussão complicadinha, bem interessante a ser debatida, né? Um próximo encontro nosso, a gente pode pincelar, assim, 2 ou 3 casos, aí sim adentrar com mais profundidade a isso, porque dá muito, né, pano para manga e muita discussão para a gente analisar ponto a ponto, certo? Mas aqui, como a nossa ideia aqui dar uma geral nessa legítima defesa, né? Nossos ouvintes fiquem sabendo, a gente vai dar uma geral nessa legítima defesa, por isso que tem várias discussões que pode ser objeto de uma live. Só um ponto desse igual, esse ponto que é muito interessante, né, ser discutido. Luciano, então, fizemos essa introdução, a gente já relembrou o pessoal sobre as excludentes de licitude, porque você sabe, né, o pessoal teve férias aí, Natal, Ano Novo, dá uma resetada no HD, né? Dá uma resetada no HD. E a gente já relembrou aí a teoria analítica, excludente de licitude, falamos dos requisitos da legítima defesa, finalmente vamos chegar no pacote anticrime. Então, eu queria te ouvir, queria saber a sua opinião, primeiro sobre o pacote anticrime no geral, o que você achou bom, achou ruim, depois sobre a questão dessa alteração que teve no artigo 25, a partir do pacote anticrime. Aí vamos falar um pouco sobre esse assunto. Certo. Olha, doutor Henrique, o que acontece? Eu, particularmente, eu gostei muito. Agora, eu já falo logo, né, in limine. Há doutrinadores que rebatem, assim, quase 100% de não, tá? Mas nós temos que ver visões, temos que ter visões diferentes, né, formas de interpretação, aí nós não estamos aqui hoje, né, nosso objeto hoje aqui não é total uma discussão, né, não é um debate, é mais posicionamentos, né, como nós estamos colocando. Eu achei várias coisas positivas, tá, muita, assim, 90% positivo ali mesmo, né, inclusive, né, o objeto, então, que foi criado, o parágrafo único, não é isso que foi criado, então, o parágrafo único dentro do nosso tema aqui, o parágrafo único do artigo 25, né? Aí o doutor pode colocar para a gente mostrar aí para os nossos... Vamos lá. Opa! Aí. Olha que interessante, então, nós tínhamos o 25, não é isso? Isso, aí veio o pacote anticrime, né? E incluiu no nosso Código Penal esse parágrafo único que fala assim, ó, observados os requisitos previstos no caput desse artigo, né, do 25, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, certo? A gente, então, analisa isso aí, eu vejo como positivo. Não obstante, né, podemos frisar aqui que há doutrinadores que falam, ora, desnecessário. A gente tem posicionamentos, o legislador foi desnecessário, ele não tinha necessidade de criar, né, esse parágrafo único, tendo em vista que ele já está incluído dentro do 25, né, incluído dentro do 25, concordamos, sim, concordamos com essa inclusão, né, concordamos com essa inclusão, mas eu acho que
por ser uma matéria, né, de fato, digamos assim, uma situação de fato muito complexa e do dia a dia ainda dos nossos agentes de segurança pública, eu acho que deixar um texto mais claro possível, né, eu acho que isso fica traz uma segurança jurídica, né, bem mais eficiente para quem está agindo, né, bem mais eficiente para quem está agindo, né, no dia a dia do combate ao crime, né, sobretudo ao crime organizado, certo? Então, o que acontece? A gente vê que o legislador, ele foi bem, porque ele falou, ó, observados os requisitos, certo? Observar, então ele chama atenção para o agente de segurança. Ele fala, agente de segurança, ó, você pode agir tranquilamente, mas observados os requisitos acima. Observados os requisitos acima, né? Que é usar moderadamente dos meios necessários, repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, no caso ali, de outrem. Então, eu vejo como positivo, porque o legislador, ele veio, assim, reforçar essa ideia, né? E eu até coloquei no meu apontamento aqui, Henrique, ó, botei no meu apontamento que esse artigo, ele traz, quer ver que eu coloquei no apontamento aqui, eu fiz um apontamentozinho dele aqui, ó, ele traz uma questão, um fator psicológico. Eu vejo que ele traz um fator psicológico tanto para quem está agindo em legítima defesa de outrem e também para quem está cometendo o crime. Porque que quando ele lê isso, o cara que comete, como ele lê isso, ele fala, rapaz, ele já entende assim, o agente, ele está autorizado por lei a defender, tá, esse refém que eu estou com ele aqui. A qualquer momento eu posso ser derrubado, sim, porque a lei autoriza isso. A lei autoriza isso. Né? Isso é um fator psicológico que paira sobre o agente do crime. E o agente de segurança, para ele também fala, opa, eu estou agindo amparado pelo artigo 25, parágrafo único. Isso é uma questão, um fator psicológico também, tá? Aí, como eu falei, a doutrinadores falam, não precisava, porque nós já temos ali no caput do artigo, falando, ó, a direito seu ou de outrem. Sim, concordo. Mas eu achei válido esse reforço, essa segurança, né, jurídica aqui. E o que nós vamos analisar, o que agora o juiz, cabe ao juiz agora analisar o quê? A presença dos requisitos da legítima defesa, certo? Porque autorizado está, claramente. Agora ele vai analisar esses requisitos. O doutor tem um posicionamento acerca disso? Sim, aqui assim, a maioria das pessoas, elas talvez não saibam que um policial militar, um agente da segurança pública, qualquer coisa que ocorra na sua atividade que não seja estritamente regular, vai ensejar a abertura de uma investigação. Então, um policial militar poderá responder um IPM, um policial militar poderá responder um processo administrativo. Então, eu entendo que esse reforço... Doação, doutor, um processo administrativo que vai botá-lo para fora. Exatamente, o processo administrativo que pode... Ele perdeu o cargo. O processo administrativo que pode ensejar a sua exoneração. Sim. Não é apenas uma punição. Sim. Inclusive, além disso, pode gerar até um processo lá na Justiça Militar. Né? Sim. Então, eu entendo que esse dispositivo, ele veio como um reforço a esse bom senso que você citou, que o magistrado deve ter, ao analisar a presença ou não desses requisitos. Além disso, ele é muito importante pelo seguinte: muitos alunos, e aqui eu sempre dou esse exemplo, que ele é bem fácil de digerir, tem aquela dúvida, poxa, mas foi dolo verbal ou foi culpa consciente? E eu vou explicar falando isso. Eu sempre dou esse exemplo. Então, às vezes a gente até presenciou na prática, tem um ônibus
e dentro daquele ônibus tem um bandido com reféns. E aí nós temos um atirador de elite que está em cima de um prédio, e aí esse atirador de elite ele vai dar o disparo para alvejar o bandido que está colocando em risco a vítima do refém. Só que quando ele dá esse disparo, ele erra esse disparo, ele atinge a vítima, aí sempre é a pergunta que eu coloco: ele agiu com dolo eventual ou com culpa consciente? É óbvio que nesse meu exemplo, ele agiu com culpa consciente. Ele jamais assumiu o risco de produzir esse resultado contra o refém. Então, é culpa consciente. Eu entendo até que esse dispositivo ele foi inspirado nessa situação desse sequestro que ocorreu naquele ônibus, naquele circular. Quando o réu ele saiu do ônibus, ele foi alvejado pelo atirador de elite. E depois tiveram outros disparos. Então, peraí, quem me garante que depois que o bandido sai do ônibus, ele não vai voltar e não vai matar o refém? Nesse exemplo que eu trouxe, que até foi o exemplo que eu entendo que inspirou esse dispositivo, essa agressão à vítima, ela foi uma agressão que não tinha cessado, pois ainda existia o risco. Sim. A vítima não estava completamente fora de risco. O risco, ele era preemente. Então, veja, neste exemplo que eu trouxe, que talvez tenha, inclusive, até inspirado essa legislação, ele é perfeito porque, assim, o agente da segurança pública, ele está efetivamente resguardado. Note, não existe licença para matar. Exatamente. Entretanto, o agente não precisará ficar receoso se ele está excedendo ou não o seu direito legal. Então, entendo que veio a bom termo esse dispositivo justamente para salvaguardar aquilo que todos nós queremos, que é a segurança pública. Exatamente. O doutor tocou num ponto muito interessante, né? Quando falou a tal da licença para matar, que começaram a criticar, né? Se valendo dessa... Não, agora você tem licença para matar. Meu amigo, não tem licença para matar nenhuma aqui. Não tem licença. Por quê? Observados os requisitos previstos no caput desse artigo. Acabou, então não tem licença nenhuma para matar, não. Ele vai ter que agir exatamente na nossa legítima defesa, caput lá em cima, observar os requisitos que ele vai estar ali. E mais uma coisa, o agente, né, atirador de elite aqui no caso, ele é um cara altamente preparado, certo? Ele é um cara que está agindo pelo Estado, ele está agindo em nome do Estado, em nome da sua instituição e Estado, certo? E altamente preparado. Ele não é um aventureiro ali que vai tentar uma salvação, que vai tentar... Ele tem inserido no treinamento dele muito bem claro a situação de, ora, se houver qualquer dúvida, não o faça. Mantenha-se concentrado, aguardando o momento. Não o faça. É a regra, certo? Do treinamento dele. Então, não é um aventureiro que vai lá, cadê? Deixa eu esperar uma oportunidade qualquer. Mas não. Né? A coisa ele é bem treinado, né? Inclusive psicologicamente, certo? Né? Treinado para observar um momento oportuno, certo? Então, não existe licença para matar, como houve grandes críticas, né, a essa situação, certo? Aí que está, Luciano, professor Luciano, a importância da gente disseminar a informação. Sim. Bate-papos, aulas como essa que nós estamos fazendo são importantes para que as pessoas possam ler o dispositivo de lei, elas possam conhecer o dispositivo de lei, elas possam saber os seus direitos antes de virar um especialista de Google. Você vai lá para o Google, lê uma opinião, lê outra, e já vira um especialista, começa a brigar com todo mundo, sem conhecer exatamente a inspiração e a ideia da legislação com relação àquele assunto específico. Por isso que é importante esses nossos bate-papos, essa oportunidade de analisar as legislações e dividir isso com os nossos alunos. Sim. Luciano, olha só, eu quero te agradecer por esse nosso bate-papo, foi muito esclarecedor. Eu quero aproveitar e fazer você passar aí um pouquinho de vergonha e vou mostrar aqui para a galera o teu livro
Eu vou fazer um mexer para você. Legal. Espelhado aqui, Aí. livro Penal, Parte Geral, volume 1, né? Ele está à venda aqui na Amazon. Eu já estou para receber o meu. Para quando eu chegar, já está encaminhado. Aí, comentando sobre ele. Mas eu vi que esse livro está com sumário disponível no site da Lumen Juris. E é bem completo, é bem didático, eu gostei bastante. Eu não vejo a hora de receber, já para poder folhear o seu livro. Legal. E eu quero te parabenizar, porque a gente sabe que hoje a gente fazer as atividades diárias, trabalhar, faculdade, estudar... Aula à noite, né? Aula à noite, para dar... É uma coisa assim, praticamente surreal, bem cansativo mesmo. Então, eu quero te parabenizar por isso. Não vejo a hora de receber seu livro, a gente poder ler e debater mais sobre alguns assuntos. Tá? Então, eu quero te agradecer por poder estar comigo aqui no meu canal. Quero convidar também os seus alunos que tiverem gostado da nossa conversa para conhecer o meu canal no YouTube, que eu já estou exibindo aí. Legal. Pérez. Tem bastante coisa aí, estou falando sobre a nova lei de abuso de autoridade. Também queria debater com você sobre isso. Estou convidando o pessoal para fazer o meu curso de prática penal, meu curso de tribunal do júri. E é isso, Luciano. Eu já quero deixar o convite para você, para na semana que vem a gente fazer um novo bate-papo e discutir um novo assunto, por que não, sobre a nova lei de abuso de autoridade, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Com certeza. Eu quero agradecer muito aí ao nosso doutor Henrique Pérez, pessoa espetacular, que eu tive a oportunidade de conhecer, e a gente já vê, né, o valor que a pessoa tem e gera para a gente faz questão de gerar valor também para pessoas, né, como o doutor Henrique. Tive a oportunidade de já algumas aulas também no seu canal, né, muito boas mesmo, e eu recomendo, certo? E eu queria também deixar um ponto, se qualquer para as pessoas que quiserem adquirir o livro, querendo entrar em contato também comigo, fiquem canal aberto, fiquem à vontade, a gente manda o livro daqui também, envia o livro daqui, certo? Meu link está lá na bio para compra, lá na bio do meu Instagram, certo? Podem conectar com a gente aí, falar direto com a gente, que a gente troca ideia, até discute tese, se quiser, discutiremos, bateremos um papo, como esse aqui, nós trocamos as ideias aqui, né? E, inclusive, Luciano, Sim? Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo, o teu contato no Instagram e o teu canal também, para o pessoal poder te seguir lá no seu canal também. Legal, tá? legal. Então, o pessoal vai ter a oportunidade de poder te conhecer e alguém, caso queira adquirir o livro, vai ter canal aberto aí para poder fazê-lo diretamente até de você, que é o autor. O pessoal talvez não saiba, mas nós que somos autores, nós recebemos alguns livros da editora, né? E é interessante para nós repassar esses livros para nossos amigos, para nossos alunos. E eu vou fazer um pedido para você, Luciano. O pessoal que entrar em contato com você no teu Instagram, falar que chegou através desse vídeo, chegou através de mim, eu peço para que você encaminhe o livro para essas pessoas autografado. Faz um autógrafo e manda autografado para o pessoal. E tá sem áudio. Aí. Agora, até voltou. Assim, então, com certeza esse pedido vai ser atendido. Abriremos devagarzinho lá e faremos nossa dedicatória, né, ao nosso aluno aí, nosso adquirente. Fecharemos bonitinho e vai chegar na mão de vocês certinho. E aguardo a obra de Vossa Excelência aí. Tá ansioso, tá aguardando a obra de Vossa Excelência para me atualizar mais ainda em processo penal. Em breve, vou fazer questão de te mandar autografado aí, para a Vitória do Espírito Santo, a obra prática de processo penal, está saindo pela editora J. Mizuno. Vai ter a oportunidade de discutir alguns pontos sobre essa obra também em vídeo, em live, vai ser bem legal. Tá certo. Luciano, muito obrigado mesmo, de coração, por nos receber, falar com o nosso público, os nossos alunos, e vamos combinar aí para a semana que vem já trazer um outro assunto para o pessoal.
Com certeza. Valeu, doutor Então, Henrique. valeu. Gente, Grande abraço. até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.